Tudo é em relação à comida hoje em dia, né? Sim. Você tá sempre vivendo, vamos comemorar, vamos comer. O problema é que o pessoal quer comer muito, então você tem que comer. Porque a gente quer comemorar muito. Comemorar muito. Então, Mas não é só quando que comemora também, tá triste, come. Muito. Deu certo, come. Deu Esse errado, é o problema. Deu errado, Esse que deu é o errado problema. compensa na comida e deu certo, come pra comemorar que deu certo. Exatamente. Nessa aí, a conta do cartão já deu 5 pau só Aí de iFood. Você come mais porque você tá triste, tem que As pagar calças o cartão. não cabem mais. Eu lembro da galera Continuarem comentando comendo. o ano passado, quando estourou a pandemia, a gente já tava 2, 3 meses em casa, a Eu galera engordei falando bastante, assim... né? Eu engordei Muito. 3,5 kg na pandemia. E a galera falava assim, No início. o pijama é traiçoeiro, vistam suas calças jeans uma vez por semana. Exatamente, porque a calça jeans, ela não alarga, né? Então, ela te fala exatamente quantos quilos você tá pesando a mais. Você vê que aumentou. Então, sobre a restrição calórica, no final das contas, quando você faz uma restrição muito acelerada, assim, muito grande por muito tempo, existe essa baixa, né? E também, se você faz... Muita gente fala de low carb, perdi cabelo, fiquei de mau humor, não sei o quê. Não é low carb, é a restrição calórica. O que acontece em low carb é que é muito mais fácil você restringir calorias em low carb. Por quê? Porque existe um ciclo do carboidrato que como que ele funciona? Quando você come carboidrato, é como se você estivesse comendo açúcar. Vou reduzir tudo a açúcar, tá? Falando de forma bem leiga. E era isso que eu fazia lá no início do canal e que deu tanto certo. Porque as pessoas ouviam falar disso, elas não entendiam. E eu sempre digo que todos nós, a gente tem que entender minimamente sobre o que a gente está colocando dentro do corpo. De tudo que a gente faz, né? Não precisa ser especialista, obviamente. E isso não substitui o fato de você ir a um especialista. Eu não sou nutricionista e não pretendo ser. E isso não quer dizer que eu não posso saber um pouco do que eu tô fazendo com o meu corpo, né? Então, você tem que aprender um pouco. E como que funciona o ciclo do carboidrato, né? Do açúcar. Quando você come açúcar, aumenta a sua insulina no sangue. E aí, você tem essa insulina no sangue, quando ela tá em excesso, num nível muito alto... É ótimo a gente falar disso agora que a comida chegou, né? Todo mundo assim... Não, agora come. fica à vontade. Eu já vi a Yas pegando assim, sabe, tirando da boca. Eu não. Nem a pau. Pode Cadê falar aquela o que ela tem quiser. Um matinho aí Tem no uma seu dente. cebolinha. É uma cebolinha no dente. Perfeito, tá ao vivo. Ao vivo. E aí, o que acontece? Sobre o açúcar no sangue. E o açúcar no sangue em excesso, ele é tóxico ao seu organismo. Então, o seu corpo vai lá e dispara a insulina, que é como se fosse uma chavinha. E ela pega esse açúcar e coloca dentro das células. Porque o corpo ele não desperdiça nada, ainda mais energia. Porque, afinal, você pode entrar em restrição a qualquer momento, né? Você pode ficar precisando de, né? Pode, Dessa sei lá, reserva. você tá na selva e não tem um bicho pra você comer, né? Porque foi para isso que a gente foi projetado. Ou no deserto, ou sei lá onde. E aí, quando você come, sobe a insulina, né? Sobe a glicose, né? O açúcar no sangue. Ele é tóxico, então o corpo dispara a insulina para poder tirar esse excesso, porque ele tem que se manter num nível legal. E aí, só que o que acontece é que como as pessoas comem muito, de muita quantidade de uma vez, essa insulina sobe muito e o corpo não tem muito. Eu vou botar só um pouquinho A glicose sobe muito. A glicose sobe muito. Aí o corpo fala assim, vou botar só um pouquinho de insulina só para tirar o necessário. Não, ele coloca muito e aí você tem uma queda de glicose no seu sangue. E aí o que você faz? Você sente fome de novo. E aí, por quê? Porque baixa glicose no sangue também é ruim. Você fica sem energia, você pode desmaiar, você pode ter uma hipoglicemia, várias coisas. Então, tem que se manter num nível legal de açúcar no sangue para você se manter ativo. E o que acontece quando você está em low carb? Essa glicose fica muito estável, esse nível, porque você não tem picos de glicemia no sangue e nem baixas. Então, é muito fácil fazer restrição, você fica sem fome. Porque o que acontece? Quando você come, subiu. Aí vai lá a insulina, aí desce, aí seu corpo, me socorro, fome. Aí você come de novo, aí sobe. Aí você fica o dia inteiro assim, ó. E o seu corpo, ele, uma hora, fica resistente a isso também, né? E aí que a pessoa fica resistente à insulina, que você usou muito, é como se fosse som muito alto. Quando você ouve muito, 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 uma hora você vai ficar surdo. E aí ele não vai mais, você não vai ouvir mais nada. E é assim que acontece com a diabetes, né? Você usa tanto que aí o seu corpo fica... Ele não consegue mais assumir aquilo, perceber aquilo. E aí você passa a ficar resistente e depois diabético. Então, por isso... Vocês